Boa tarde, eu me chamo Angélica Gadelha, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará, e eu estou aqui para apresentar esse trabalho intitulado Diálogo entre a Arte, o Ensino e a Terapia na Elaboração de Narrativa Pessoal em Contexto de Confinamento Social. E esse trabalho, ele apresenta uma experiência de ensino de arte realizada em 2018, numa comunidade terapêutica. As comunidades terapêuticas, elas são locais de tratamento, principalmente a dependência química, né? E esse modelo de tratamento, ele foi criado nos anos 60 como alternativa, né? Como um modelo substitutivo às psiquiatrias, né? Uma forma de superar algumas limitações que o modelo psiquiátrico tinha, né? Dentre eles, o próprio confinamento. No Brasil, as comunidades terapêuticas, elas foram sendo criadas, sobretudo, pela iniciativa particular e religiosa, se perdendo, né, um pouco dessas discussões sobre a própria reforma psiquiátrica. Então, uma das características é a questão do confinamento e também várias denúncias sobre um modelo moralista, né, e proibicionista e também punitivo. Mas esse trabalho ele foi realizado numa instituição com as suas particularidades, né? Era uma instituição localizada no Eusébio e que tinha também uma orientação religiosa, mas também buscava profissionalizar os serviços, né? E inovar com algumas atividades a mais, né? Era uma instituição específica, né, para mulheres, e acolhia mulheres entre 16 e 60 anos, né, costumavam ficar na instituição por aproximadamente 6 meses, que era o tempo de tratamento. E eu era psicóloga dessa instituição, e também, como licencianda em artes visuais, fiquei responsável por realizar grupos, né, de arte. Então, foi feito esse grupo, né, que teve um total, a partir de abril de 2018, né, foram 10 encontros que tinham as seguintes etapas, né, ele começava com uma etapa de fruição, de contextualização e de discussão, em que era apresentado alguns materiais, alguns conteúdos artísticos, com a finalidade de mobilização temática, né, para que a gente pudesse começar a conversar sobre alguns assuntos. Num segundo momento, era de criação pessoal, e aí era possível ser também realizado alguma orientação técnica, né, que era solicitado pelas participantes para poder facilitar esse processo de criação. E um terceiro momento de compartilhamento desses sentidos, né, daquela produção que foi elaborada. Também havia a possibilidade de dar continuidade a essa conversa, né, no âmbito da terapia individual. Então, alguns dessas imagens, elas retornavam numa conversa mais privada, né, não tão pública como nos grupos. E aí, esse trabalho ele era realizado com algumas referências teóricas e metodológicas, né? No âmbito terapêutico, a referência era do paradigma ético-estético da psicologia junguiana, né? Em que tanto a expressão, né, desses silêncios, desses conflitos internos, eles podem vir por uma via estética, né, pela formulação estética, quanto também há um olhar para essas imagens que são produzidas, não apenas, assim, elas não são simplesmente produzidas e pronto, né? Para elas é dado um olhar compreensivo. Então, há um segundo movimento, uma segunda atitude, né? Tanto uma atitude de formulação criativa, estética, quanto também um olhar compreensivo. Também no âmbito educacional tem a referência da abordagem triangular da Ana May Barbosa e
as experiências dos ateliês psiquiátricos, né, que foram viabilizados tanto pela Anísio da Silveira, no Rio de Janeiro, no setor de terapia ocupacional do Engenho de Dentro, quanto pelo psiquiatra Osório César, em São Paulo, no Hospital de Juqueri. Esses ateliês, né, essas experiências, elas trazem algumas dicas e algumas referências, né, metodológicas, pelo grande tempo em que foram realizados, né, pela presença de artistas que estavam lá dentro, trazendo os seus conhecimentos e as suas metodologias. Então, são referências muito ricas para se pensar esses grupos artísticos nesse âmbito terapêutico. Um dos encontros, né, então, levou o poema, um livro de poemas, né, chamado Mar Começo do Céu, de Sônia Salles, de 1998. E esse artigo, ele destaca a produção de uma participante chamada Jota. Era uma jovem adulta, né, com um histórico de abuso de substâncias, de automutilações, de tentativas de suicídio, e que também carregava um discurso religioso e moralista, né, sobre si. E que havia muitos conflitos internos que eram silenciados, né. Nesse encontro, as participantes podiam escolher cada uma um verso que se identificasse. E o verso escolhido por Jota foi No Coração, o Silêncio e o Ciúme, né, que resultou na produção dessa imagem. E a partir dessa imagem, Jota começa a olhar para si e para os seus afetos, né, e para a contradição desses afetos, de uma forma a superar alguns constrangimentos, né, que ocorreram em relação à formação da sua própria identidade. Então, essa experiência, ela foi um importante veículo, tanto para desvelar essa lógica de confinamento, de silêncio, do próprio modelo de tratamento, quanto também os constrangimentos que a própria participante tinha em relação à identidade. E que todos esses silêncios, eles atravessavam o seu adoecimento, potencializando eles muito mais do que tratando. Bem, essa experiência ela foi revisitada, né? Essas são as referências bibliográficas, e essa experiência ela foi revisitada agora em 2020, né? E 2021, num contexto pandêmico, né? Quando todos nós estamos em situação, né? Fomos postos numa realidade de confinamento social que antes era exclusiva desses pacientes psiquiátricos ou de apenados, né? Nos fazendo refletir ou olhar para a arte, né, como uma possibilidade, né, tanto de expressão quanto de atravessar com certo alívio essas condições, né, que estamos passando. Eu vou estar finalizando a apresentação, e é isso, obrigada.